Glória a Deus, aleluia, para Jesus. É Ele que merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nessa noite. É esse Deus maravilhoso que nos constrange ao ponto de nos levar de lágrimas, aleluia. É esse Deus maravilhoso que se faz presente aqui nesse lugar nessa noite. É Ele que você tem que adorar, é Ele que você tem que glorificar, porque até outrora você estava lá fora, mas quis Ele te resgatar e te trazer para que você viesse participar desse lindo culto essa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro, aleluia, de Filipenses, carta a qual Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que noite maravilhosa, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. Nós iremos ler só o versículo 13. Diz assim: posso todas as coisas em Cristo que... Não, foi fraco. Que me fortalece. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos nós, aleluia, sabemos que, aleluia, Paulo escreve, aleluia, a carta de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Prometo não prolongar, tá? Você tem grande responsabilidade. Está aqui substituindo, aleluia, o pastor Joel Osório, né? Eu sei que já era, aleluia, do entendimento de alguns irmãos que ele viajou e ele tinha mandado mensagem e a gente estava esperando até o último minuto, né? E ele disse: eu vou fazer, aleluia, para chegar até aí, aleluia. E nós estávamos o aguardando, né? Mas ele não pôde chegar, aleluia. Mas eu creio que, aleluia, Deus já tinha tudo preparado, aleluia. Ele já tinha preparado a palavra, aleluia, aos vossos corações, e Ele já tinha preparado esse momento também. Mas, aleluia, eu quero falar um pouco a respeito deste homem, aleluia, a qual escreve essa carta aos Filipenses, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, aleluia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, aleluia, a palavra de Deus vai nos falar que, aleluia, Paulo, respirando, aleluia, ameaças de morte, aleluia, tem um encontro com Jesus no caminho, aleluia, de Damasco, aleluia. E esse encontro, aleluia, vai transformar a vida de Paulo de uma tal maneira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que até o seu nome, aleluia, é mudado, né? De Saulo para Paulo, aleluia, de um perseguidor agora perseguido, aleluia. E é nessa situação, aleluia, dentro de um cárcere, que Paulo ele vai escrever, aleluia, a carta aos Filipenses, aleluia, agora encarcerado, agora preso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante porque ele vai escrever, aleluia, alguns capítulos, e este versículo me chamou a atenção porque ele vai dizer: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. E é algo engraçado porque um homem que se encontra preso escrever: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece, aleluia. Se ele pudesse todas as coisas, ele estaria solto, não é verdade? Qual é a pessoa que preso não quer estar solto? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui, aleluia, meditar nessa palavra, e o Espírito Santo falou que não era que ele pudesse todas as coisas, mas que agora ele tinha a compreensão que mesmo preso nada poderia prender ele, porque ele estava livre, porque até outrora ele se encontrava preso, aleluia, ao pecado, mas houve alguém que pagasse o preço por ele, que o libertasse, aleluia.
Mas quis o Senhor, aleluia, levantar, aleluia, uma mulher, um homem, aleluia, que viesse pagar o preço, aleluia, pela minha vida, aleluia, que viesse colocar os seus joelhos no chão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que um dia eu estivesse aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ministrando a poderosa palavra de Deus, aleluia, porque creu nessa palavra, assim como Paulo creu, aleluia, na missão que ele tinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós temos uma missão aqui na terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é discípulo de Jesus? Aleluia. Todos nós somos discípulos de Jesus. E foi nos dado uma missão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe qual foi a sua missão, aleluia? Porque tem muitas pessoas que estão querendo convencer quem está lá fora. Não foi essa a tua missão. Aleluia. A palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo. Ele quem convence. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas lá fora na internet discutindo, aleluia, porque se acha mais conhecedor da palavra de Deus do que o outro. Não foi essa a missão, aleluia, que Jesus Cristo nos deu, aleluia. A nossa missão, aleluia, é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo que crê e for salvo, todo que crê, aleluia, será salvo, e quem não crê, aleluia, será condenado, aleluia. Fazer discípulos, aleluia, algo que nós estamos pecando muito, algo que nós estamos deixando, aleluia, a desejar, aleluia. Eu pergunto para você, qual o discípulo que você fez que está aqui ouvindo a palavra de Deus nessa noite? Aleluia. A palavra de Deus, ela se completa quando, aleluia, Marcos escreve ali no capítulo 16, do versículo 15, aleluia, mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus no capítulo 28, do versículo 19 e 20, ele vai complementar dizendo que nós também temos que fazer discípulos. Nós temos que pregar tempo e afora de tempo, mas nós também temos que deixar descendência, nós temos que deixar, aleluia, alguém que vai dar continuidade a esse trabalho, aleluia, que vai continuar pregando a palavra de Deus, que vai continuar levando o evangelho de salvação, aleluia, porque se não houver quem pregue, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo a palavra de Deus dizendo que as portas do inferno, ela não irá prevalecer contra uma igreja que sai de dentro de quatro paredes, e uma igreja que entende, aleluia, que o evangelho ele não está preso a quatro paredes, aleluia, e uma igreja que entende como Paulo entendeu que por mais que ele estivesse preso, aleluia, a palavra de Deus não estava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é que tem te prendido, o que é que tem te impedido de pregar a palavra de Deus, aleluia? Tu és um servo de Deus dentro da tua casa, tu és um servo de Deus dentro do teu trabalho, tu és um servo de Deus lá na rua. O que é que tem te impedido de pregar a palavra de Deus? Aleluia! Porque você pode, aleluia. Às vezes nós dizemos, hoje eu não posso porque eu trabalho, hoje eu não posso porque a minha luta dentro de casa, hoje eu não posso, aleluia, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Tu pode todas as coisas em Cristo Jesus, mas tu tem que se dispor para que essas coisas aconteçam, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, aleluia, Paulo escrever isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nos chama a atenção nos dias de hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós encontramos uma igreja acomodada, aleluia, uma igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que dá desculpa para tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vamos evangelizar, hoje eu não posso. Irmão, nós vamos marcar o evangelismo domingo, hoje eu não posso. Irmão, olha, segunda-feira, hoje eu não posso porque, terça-feira, hoje eu não posso porque, quarta-feira, hoje eu não posso, mas é só o que a gente escuta hoje, aleluia. Mas quando tu vê, por que você não podia? Porque eu também tenho que tirar um tempo para a minha família. Realmente, o primeiro ministério é a nossa família, nós temos que cuidar, você tem que cuidar da tua família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que amar a tua família, aleluia. Quando eu olho, aleluia, para a história de Noé, aleluia, Noé teve, aleluia, um zelo tão grande pela sua família, que foi salvo, aleluia, toda a família dele. Mas ele pregou mais de 100 anos, aleluia. Ele anunciou mais de 100 anos,
Jesus, aleluia, cuidando da família dele e dizendo: olha, aleluia, vai chegar um dia, aleluia, que Jesus vai mandar, que Deus vai mandar um dilúvio, aleluia, e dando testemunho dentro da casa dele, aleluia. Nós temos que dar o testemunho dentro da nossa casa, nós temos que cuidar da nossa família, aleluia, como Noé cuidou da família dele, como Noé deu testemunho, aleluia, dentro da casa dele, ao tal ponto, aleluia, de salvar toda a casa dele. Por mais que lá fora tinham ele como louco, a Bíblia vai dizer, aleluia, mas ele tinha um grande testemunho ao ponto de salvar a família dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Zele pela sua família, cuide dela, mas não esqueça de pregar o Evangelho, porque eu sei que a palavra de Deus ela vai se cumprir, porque ela, aleluia, ela diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, aleluia, e hoje nós estamos vendo isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa desculpa, e eu me incluo também, tá, irmãos? Eu me incluo também. A nossa desculpa, a desculpa que nós damos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A desculpa que nós damos de não irmos pregar o Evangelho, aleluia, atinge também a nossa casa, aleluia. Porque como é que eu digo, aleluia, que eu amo o meu próximo e eu não dou testemunho de amor, aleluia? Quando Jesus ele diz que amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele estava ali, aleluia, pregado na cruz do Calvário, demonstrando esse amor, aleluia. Por mais que ele dissesse para, aleluia, aquele, aleluia, conhecedor, estudante da Bíblia, aleluia, que tinha que haver mudança, transformação, aleluia. A fé sem a obra, ela é morta, aleluia. Me mostra a tua fé sem as tuas obras, aleluia. Por mais que a obra ela não salve, aleluia, e isso é verdade, aleluia. Mas Paulo, mesmo Paulo que escreve a carta aos Filipenses, ele vai dizer que, aleluia, nós fomos salvos para as boas obras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele dá um testemunho disso, aleluia, porque inúmeras foram as obras feitas por esse homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então o que nos impede, aleluia, se nós, aleluia, estamos auxiliados, aleluia, se foi nos deixado um auxiliador, aleluia, se foi nos deixado alguém para nos acompanhar, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que muitas das vezes nós nos encontramos, aleluia, dentro de uma igreja, aleluia, dizendo: Senhor, hoje eu estou sozinho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui de joelho dobrado, mas eu estou sozinho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós nunca estivemos só. Aleluia, você nunca esteve só, aleluia, porque existe um bom amigo chamado Espírito Santo que está conosco, aleluia. É Ele que nos fortalece, aleluia. É Ele, aleluia, que nos dá força e vigor, aleluia, para nós continuarmos a nossa caminhada. É Ele que nos, aleluia, faz entender, aleluia, que diante das aflições e das dificuldades, aleluia, nós podemos continuar caminhando, levando a palavra, as boas novas de salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nos fortalecendo, aleluia, para levar o seu Evangelho, aleluia, para fazer a sua maravilhosa obra. Não é para nós estarmos sentados, é maravilhoso chegar num culto desse, sentir a presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso, aleluia, você está num lugar, aleluia, e você sentir a presença dele, aleluia. É maravilhoso, aleluia, você sentir a presença dele ao ponto, aleluia, de você chegar às lágrimas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso chegar num culto desse, adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. É muito bom, aleluia. E as almas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando, aleluia, aleluia, que o nosso desejo, aleluia, é poder amar como Jesus Cristo amou, aleluia. Você já parou para pensar no amor de Jesus Cristo ao ponto, aleluia, aleluia, de você olhar para o mendigo na rua, aleluia, e amar de tal maneira, aleluia, de colocá-lo dentro da sua casa,
Anteontem eu ouvi essa palavra que mexeu com o meu coração, de uma pessoa que está desviada. Aleluia. Eu ouvi essa palavra de uma pessoa que estava desviada, que mexeu demais comigo. Ela falou: olha, dentro da igreja está cheio de hipócrita, está cheio de pessoas que, quando olham uma pessoa, começa a julgar e dizer os defeitos que ela tem. A igreja, o púlpito da igreja está cheio de hipócrita, aleluia, que não tem amor mais para com o próximo, aleluia, que está fazendo tudo ao contrário do que Cristo Jesus ensinou, aleluia, não tem mais o amor, aleluia. E o que eu pude fazer foi baixar a cabeça, ouvir e concordar, porque essa é a realidade da igreja nesses dias, irmãos. Nós estamos acomodados de tal maneira que, quando um se levanta para fazer a obra, a primeira coisa que a gente faz, em vez de dar as mãos, é criticar, é julgar, é falar mal, aleluia. Além de não fazermos, nós somos impedimento daqueles que estão fazendo, aleluia. Que amor é esse? Aleluia. E o que eu pude fazer foi ouvir, e ela disse: tu ama? Naquele momento eu não podia mais responder nada para ela. Ela disse: tu ama? Eu fiquei calado. Ela disse: tu ama? Eu fiquei calado. Tu tinha coragem de pegar um assassino, um mendigo que se encontrava lá na rua, e ele disser para você que ele quer se converter, que ele quer morar, que ele quer mudar, e você colocar ele dentro da sua casa? Você tinha coragem? Que amor é esse? Ela falou: isso é hipocrisia, aleluia. É um evangelho que você prega, mas você não vive. Cadê o testemunho? Aleluia. É verdade. Aquilo mexeu comigo, porque a palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, aleluia. Mas ela não diz que o amor de todos, aleluia. É por isso que você está aqui, aleluia, porque Deus te escolheu, não é o de todos, aleluia. Não é de todos, aleluia. A igreja, ela foi escolhida com um propósito, aleluia, de anunciar o evangelho, como Paulo, mesmo preso, continuou anunciando, aleluia. É de continuar amando, aleluia, o seu próximo, como Paulo amou, aleluia, como Jesus amou e se entregou ali na cruz do Calvário, conhecendo o teu e o meu pecado, aleluia. Porque às vezes nós estamos bonitinhos aqui dentro da igreja, paletó, cabelozinho penteado, aguentar pouco, né? Mas teu amor, aleluia. E às vezes a gente prega uma mensagem dessa, aleluia, e entra no ouvido e sai no outro, aleluia. Porque, aleluia, o amor se esfriou, mas não foi de todos. Foi por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, aleluia, para ministrar essa palavra ao teu coração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, não há avivamento, aleluia, sem a palavra de Deus, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, aleluia, é a palavra que salva, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, é a palavra que transforma, aleluia, é a palavra que dá vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É a palavra de Deus, aleluia. Foi lido aqui inicialmente, lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, pelo nosso coordenador, aleluia. E veja que a igreja primitiva é o exemplo para a igreja de hoje. E a Bíblia, ela vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a igreja primitiva, ela crescia com base em quatro pilares, aleluia. Você sabe dizer quais são esses quatro pilares? Você quer ver a sua igreja crescer? Aprende o que está escrito lá, aleluia. Na graça, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Aleluia. Quando tu tem 2 quilos de alimento lá, tu parte com teu irmão. Aleluia. Tu tá com 2, tu quer 3, né? Aleluia. Parte do pão. Comunhão. Aleluia. Comunhão. Aleluia. Tu tem comunhão com o teu próximo? Aleluia. Às vezes nós chegamos na Santa Ceia. Aleluia. Na mesa bonita, preparada. Aleluia. Quando Jesus disse: tu tem alguma coisa com o teu irmão? Aleluia. Tu vai ofertar? Aleluia. Tem alguma coisa com o teu irmão? Aleluia. Deixa no altar. Te conserta com ele. Eu não quero tua oferta. Aleluia. Eu quero comunhão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Parte do pão. Comunhão. Aleluia. Doutrina dos apóstolos. Ó. Palavra. Aleluia. Oração. Tu já orou hoje? Aleluia. Tu já agradeceu a Deus? Aleluia. Ah, mas eu não tenho motivo para me agradecer a Deus. Minha vida, aleluia, só misericórdia. Olha aí para o teu irmão, olha aí para o lado dele aí, olha para ele, vê se ele está respirando aí, vê se ele está vivo. Aleluia. Vê se ele está vivo aí. Eu estou te dando um motivo para te glorificar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu não precisa de mais nada, tu está vivo. Aleluia. Tu tem vários motivos para adorar, para bendizer e glorificar aquele que te salvou e resgatou. Aleluia. Tu está vivo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está calado por quê? Aleluia. Aleluia. Tu está vivo, aleluia. Tu tem motivo para adorar, glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Ele que te dá um fôlego de vida todo dia. Aleluia. Ele que zera do teu sono. E quando tu te levanta, é Ele que está soprando. Aleluia. Aleluia. Então Ele já te deu tudo que você precisava. Você já está fortalecido em Cristo Jesus. Porque Ele, aleluia, suportou, aleluia, o que você não era capaz de suportar. Aleluia. O que nós não podíamos fazer, Ele fez por você ali na cruz do Calvário. É por isso que é loucura para muitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós é poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui, aleluia, que não é evangélico? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Aleluia. Tem alguém aqui que quer se reconciliar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É a oportunidade nessa noite. Ele dá essa oportunidade nessa noite. Aleluia.